Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Estamos começando agora uma nova série, baseada no meu livro Procurar, Encontrar e Amar a Cristo. Esse livro tem duas partes que se complementam. A primeira parte contempla devagar, como um símbolo da da procura de Cristo, a viagem dos magos alertados por uma estrela até chegarem a Belém e adorarem Jesus menino. A segunda parte já deixa os magos adorando Jesus e passa a ser uma reflexão sobre esses três pontos. Como nós devemos procurar, como nós podemos encontrar, como nós podemos amar melhor a Cristo. E vamos com a primeira meditação. Há pouco mais de 2000 anos, apareceram um belo dia em Jerusalém, sem serem esperados, três personagens imponentes e estranhos. Apresentavam um ar de grandeza nobre, com as suas vestes de estilo e magnificência oriental, unido a traços de cansaço no rosto e a sinais da poeira de terem percorrido muitos caminhos. Diz o Evangelho de São Mateus: tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Como é natural, essa declaração dos três majestosos empoeirados deixou perplexos, perturbados todos os que lá em Jerusalém os ouviam. Se nós estivéssemos naquela cidade, naquele mesmo momento, também teríamos ficado um pouco aturdidos, porque o rei dos judeus era Herodes e estava lá mesmo, bem vivo no seu palácio. E nenhum herdeiro dele tinha acabado de nascer. Então, o que houve? Vamos tentar meditar um pouco no Evangelho. Por que os três amigos fizeram uma viagem tão difícil e cansativa? De terras longínquas até Jerusalém, uma empreitada com todas as aparências de uma loucura. Com grande simplicidade, eles o explicam. Vimos a sua estrela. Guarda este verbo, ver, que vai dar muito o que pensar ao longo de todas estas páginas, de todas estas meditações. Para entender o significado exato da palavra vimos, precisa fazer uma brevíssima incursão histórica. O episódio dos magos que foram adorar Jesus menino tem sido objeto de estudos que preenchem muitas páginas. Os mais sérios chegam à conclusão de que não se trata de uma lenda piedosa, mas de um fato com fundamento histórico. Em terras orientais do Médio e Próximo Oriente, dava-se o nome de magos, contrariamente ao que acontece hoje, que tem outro significado. Dava-se esse nome a homens sábios, de ampla cultura em muitos campos, que faziam parte da corte como conselheiros dos reis. Daí vem que se lhes tenha dado o nome popular de Reis Magos, que não está nos Evangelhos, os Reis Magos, a festa de reis, a folia de reis, etc. A história e a arqueologia demonstram que naqueles antigos impérios, assírio, babilônico, persa,
a astronomia estava impressionantemente desenvolvida, algo análogo ao que aconteceu na América Central com a civilização maia. É importante ter isso em conta para compreender as palavras "vimos a sua estrela". Está claro que eles não sonharam, eles viram. Eles não imaginaram, não se perderam em fantasias. Eles enxergaram uma estrela nova, pesquisaram, observaram, analisaram, discutiram, consultaram outros sábios, perscrutaram mapas astrais e velhos calhamaços da sabedoria dos anciãos, isto é, como autênticos sábios, empenharam-se em compreender a fundo o fenômeno observado. O que seria aquela luz inexplicável que viram no Oriente e que só voltaram a ver claramente perto de Belém? Já foram feitos estudos astronômicos a respeito, entre outros cálculos de Kepler, alguns deles bastante convincentes, mas não é a identificação científica da estrela a que realmente nos interessa. O que nos interessa é desvendar o significado daquela luz, seja o que for aquela luz, no céu, e depois ver a resposta dos magos. As palavras que os magos disseram ao entrar em Jerusalém, "Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo", retratam bem a alma desses homens. Vimos. Eram daqueles que, ao perceber uma realidade desconhecida, a queriam entender. Aplicaram por isso a sua inteligência ao fenômeno luminoso e formularam uma hipótese que, à medida que pesquisavam, foi se confirmando cada vez mais neles, como interpretação certa, até que chegaram a uma conclusão: é verdade. Em que consistia tal verdade? Uma explicação sintética dela nos é dada no comentário a essa passagem do Evangelho que faz a Bíblia de Navarra. Diz: os judeus tinham difundido pelo Oriente as esperanças messiânicas. Os magos tinham conhecimento do Messias esperado, o rei dos judeus, o qual, segundo as ideias difundidas naquela época, devia ter como personagem muito importante na história universal uma estrela relacionada com o seu nascimento. Isso é o que eles viram. Essa interpretação concorda com a hipótese de que se teria espalhado pelas velhas terras de Oriente uma antiga profecia do moabita Balaão, mencionada na Bíblia no livro dos Números. Balaão era um profeta pagão, enviado por Balac, rei de Moab, com a missão de amaldiçoar seu inimigo Israel. Mas ele não conseguiu lançar os impropérios que tinha preparado, por mais que tentasse, pois da sua boca, forçando a dizer o que ele não queria, só saíram palavras de bênção para o povo hebreu. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Vejo, mas não agora, contemplo, mas não está perto. Uma estrela sai de Jacó, um cetro real, se levanta em Israel. Pode ler essas palavras no livro dos Números do Antigo Testamento, no capítulo 24. A percepção do sentido da estrela foi encarada pelos magos como uma chamada de Deus. Aquela luz estimulava o íntimo deles. Haviam compreendido que acabavam de descobrir a mais esperada intervenção de Deus na história. Por isso seu coração reto se sentiu interpelado. Se o Salvador, desde tempos tão antigos anunciado e esperado, chegou, eles diziam de si para si, é preciso procurá-lo, uma vez que por milênios o mundo o tem aguardado com ansiedade. É preciso honrá-lo, é preciso colocar-se à sua disposição. Por isso partiram.